Bom dia, meus irmãos. O título da lição de hoje é O Cativeiro e a Sua Causa, baseado nos capítulos 21 ao capítulo 30 de Jeremias. O centro da pregação profética de Jeremias foi motivado por um alerta triplo: a idolatria, a imoralidade e a opressão social. Essas foram as causas da derrota e do cativeiro. A base dos seus pecados, a motivação deles está no capítulo 22, versículo 9. Porque abandonaram a aliança do Senhor, seu Deus, adoraram e serviram a outros deuses. Por mais de 20 anos, Jeremias já vinha pregando a palavra do Senhor, mas o povo insistia em não lhe dar ouvidos. Capítulo 25, versículo 3. Durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. Eu a tenho anunciado a vocês, dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros vocês o compreenderão claramente. Capítulo 23, versículo 20. Com adultérios e quebra de compromissos familiares, eles traziam a maldição para suas vidas, como fizeram os habitantes de Sodoma e Gomorra. E ainda havia a terrível opressão contra os mais vulneráveis entre a nação. Então o destino estava selado. Cairiam sob o domínio da Babilônia, que os mataria, conforme o capítulo 21, versículo 7, e os seus palácios ficariam desertos. Capítulo 22, versículo 5. Toda a situação do povo tinha um sério agravante. Os pastores, os sacerdotes e profetas desencaminhavam o povo. Capítulo 23, versículo 11. No caso dos profetas, eles continuavam a relatar sonhos, visões e palavras que não eram enviadas da parte do Senhor. Mas se todos se diziam falar em nome do Senhor, os de bem e os de mal, como saber quem estava com a verdade? A sentença do cativeiro estava decretada e a sua causa bem demonstrada: a desobediência, como também a duração do castigo, 70 anos. Nós vamos ler capítulo 25, versículos 8, 9 e o versículo 11. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar essa terra, e os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Toda essa terra se tornará uma ruína desolada e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Os irmãos prestaram atenção que Nabucodonosor foi chamado de meu servo. Embora ele não fosse um servo fiel a Deus, não fosse um servidor, de Deus, ele tinha uma missão, uma comissão muito importante que lhe foi confiada por Deus. E por isso ele prestava serviços a Deus contra o povo. Então Deus o chamou de servo. Se a situação tinha sido provocada como castigo, a volta ao Senhor seria a única maneira de reverter o mal que sobreveio à nação. Isso deveria implicar uma busca de coração sincero, pois essa é a única forma de encontrar Deus e o seu favor. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Vocês podem dizer: o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia. Capítulo 29, 13 a 15. E mesmo no exílio, aos bons Deus mostraria favor. Está lá no capítulo 24, versículo 5. E manteria viva a memória da sua boa palavra. Capítulo 29, versículo 10. Deus não esqueceu o povo que estava na Babilônia. Lá no capítulo 29, versículo 15, diz assim: o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia. Foi para esse povo levado em cativeiro
que o Senhor instruiu o profeta Jeremias a escrever uma carta, dando-lhe instruções sobre como se comportar em terras estranhas. A carta foi enviada e encontrou um povo desiludido, mas o Senhor ainda tinha controle dos seus planos para Israel e Judá, planos de prosperidade e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Versículo 11 do capítulo 29. Embora Nabucodonosor estivesse à frente do poderio babilônico, a deportação ainda representava o controle do Senhor na história. Versículo 4 do capítulo 29. O cativeiro babilônico foi um amargo remédio ao povo de Judá, porque eles não escutaram a voz da graça. Tiveram que receber o chicote da disciplina. Foram 70 anos de amarga escravidão no exílio. Muitos deixaram de louvar a Deus, abandonaram os instrumentos de louvor, deixaram de cantar os hinos, outros ficaram magoados, com a mágoa no coração, sede de vingança. É nesse contexto que Jeremias se dirige aos exilados, ordenando-lhes a procurar a paz da cidade para onde haviam sido exilados, em vez de desejarem sua destruição. Em vez de praguejarem contra a Babilônia, deveriam orar por ela, uma vez que a vingança pertence a Deus. A paz que queriam para si seria alcançada à medida que a Babilônia tivesse paz. Com isso, o profeta ensina 3 verdades. Devemos reagir à disciplina de Deus com humildade e mansidão, e não com revolta e amargura. Ser pacificadores até na vida daqueles que nos oprimem e orar pelos que nos perseguem. Encontramos a paz de Deus em nosso coração quando somos agentes da paz e não promotores de conflitos. A fonte dos nossos maiores problemas não está fora de nós, mas em nosso próprio coração. O perdão e a oração trazem bênçãos para os outros e cura para nós. É maravilhoso o privilégio que nós temos de construirmos pontes onde o pecado cavou abismos. É glorioso o trabalho de lutar pela salvação dos perdidos. É maravilhoso saber que Deus nos confiou um ministério que os anjos gostariam de fazer.